módulo como importar dados para o Orange, classificar esses dados e, eventualmente, já refinar esses dados. Essa não é uma aula de refinamento de dados, mas só uma pequena explicação para que você entenda como a gente pode fazer isso através do Orange. Nós temos algumas opções para importar os dados, então eu posso fazer isso por um arquivo, file, e aí seria necessário que esse arquivo já esteja preparado no formato do Orange. Eu posso importar os meus dados no formato CSV, ou Common Separate Values, né? Valores comuns separados por vírgulas, né? E esse é o jeito mais fácil da gente importar os dados, porque a maioria das tabelas vem nesse formato. E se elas não estão nesse formato, com alguns cliques no Excel, eu consigo fazer isso. Eu vou abrir um Excel aqui, para que a gente possa entender. Então esse é um Excel que tem todos os resultados da Copa do Mundo desde a primeira Copa, né, até 2014, né, até a final da Copa de 2014. Esse é um arquivo que está no formato Excel, mas que eu posso convertê-lo facilmente para o formato CSV. Então basta vir no arquivo, salvar como, e aí eu escolho a opção CSV, essa daqui que está já clicada no meu Excel. Feito isso, vocês vão poder importar essa tabela do Excel para dentro do Orange. Eu venho aqui no meu CSV File Import, clico duas vezes ou arrasto, né, o meu widget, aquele meu marcador, né, aquele meu comando, e aí um duplo clique dentro dele, ele vai pedir para ele pergunta aonde está, né? Ele vai pedir para você dizer qual é o nome e aonde está aquele documento. Eu vou abrir aqui no meu computador, vou encontrar no meu desktop, né? Eu deixei salvo já o World Cup Results CSV. Então, se eu der um cliquezinho, ele demora um pouquinho ali para importar os meus dados, né? Ele parece que importou de uma maneira esquisita, por quê? Porque dentro do meu Orange, né, ele está imaginando que o meu delimitador de célula não é o, na verdade é o coma, né? E na verdade ele é o semicolon, né? Que daí eu consigo colocar os nomes das minhas colunas como os campos e as linhas como registros. Então eu dou um OK e pronto. A minha tabela está importada no formato já de uma base de dados. Se eu der um duplo clique aqui, eu posso dar uma olhada, eu tenho 852 linhas, 9 características e 3 metas. No Import Options, eu consigo saber como o Orange está tratando cada um desses objetos, né? Então, se eu der selecionar qualquer uma das minhas colunas, ele vai colocar aqui qual é o tipo de coluna que a gente está trabalhando. Por enquanto, a gente vai poder deixar com que ele decida. A melhor opção que o Orange encontrar vai estar valendo para essa minha tabela. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz o refinamento de dados. Justamente o refinamento de dados é uma tratativa diferente dessas colunas, desses dados, para um trabalho específico. Eu vou dar OK aqui e, novamente, se a gente puxar o meu data table, né, simplesmente se eu puxar o meu data table, eu consigo visualizar os objetos já colocados numa tabela do Orange, ó, data table, e aí eu volto a olhar agora sim com os dados colocados ali. É interessante a gente perceber que já tem alguns indicadores aqui, né? Então eu tenho indicadores de performance, vamos dizer assim, onde a gente está falando quem fez gols, né? Quem era o time da casa e o time visitante. Eu já tenho um pequeno gráfico aqui dizendo a quantidade de gols. Eu consigo visualmente saber quem fez mais gols, quem tomou mais gols e assim por diante, né? Já é uma informação interessante. Notem que nesse momento eu não consigo trocar as características dos meus objetos. Eu simplesmente estou usando o visualizador de tabela Data Table. Os dados ficam armazenados no meu CSV e é a partir desse ponto que eu faço a minha modelagem e eu faço o meu refinamento de dados.